presidência recebeu da senhora Norma Vilhena solicitação para fazer o uso da palavra nesta audiência pública. Então, não poderíamos deixar de conceder a palavra à senhora Norma Vilhena, que está acompanhando nossa audiência desde o primeiro momento. Então, com a palavra, a senhora. Obrigada pela oportunidade e muito boa tarde. Eu vim até aqui através de um depoimento que eu vou fazer agora pessoalmente. Não gostaria de estar aqui de forma alguma para contar o que nos últimos 5 anos eu estou passando. Para a mulher é constrangedor, para a mulher é sofrido, como a doutora mesmo falou, recontar as histórias. E eu estou sendo obrigada a recontar a minha história há 5 anos, e há pelo menos 1 ano e 11 meses até eu conseguir as minhas medidas protetivas, que foi graças a esta casa que eu recorri à Comissão de Direitos Humanos do deputado Durval Ângelo, no qual ligou para a comarca de Brumadinho e disse o que está acontecendo diante da gravidade do quadro. E o Ministério Público respondeu, houve 3 manifestações a favor dela para as medidas protetivas para ela e para o filho. Não sabemos por que o doutor Paulo Sérgio Ferreira, juiz da comarca de Brumadinho, não havia dado as minhas medidas protetivas. Bem, isso tudo aconteceu depois de um casamento de 12 anos, que eu comecei a notar comportamentos estranhos do meu ex-marido e procurei o psiquiatra dele. E ele falou comigo, Norma, você está correndo risco de vida, que ele está em surto psicótico, aliado a uma seita religiosa que prega o fim do mundo. Então, ele estava pondo data para que o fim do mundo acabasse. E ele falou, ele tem que ser medicado imediatamente. Depois disso, ele falou, saia da sua casa e peça para ele vir me procurar. Ele fez um contato com ele, o psiquiatra dele falou, você precisa ser medicado. Ele pegou a receita do antipsicótico, colocou no bolso e falou, muito obrigado, Jesus vai me curar. 6 meses depois, o próprio psiquiatra falou comigo assim, Norma, a separação é inevitável, você vai ter que se separar. A minha comarca, eu moro num condomínio ao lado da procuradora, tanto é que eu te conheço, através da delegada Renata, que conhece meu caso. Passou seu cartão para mim. E o celular dela. Procurei a promotoria aqui de Belo Horizonte, na pessoa da doutora Laís, em 7 de junho de 2010, e relatei todo o ocorrido. Não vou falar em detalhes, mas está tudo aqui nessa pasta. Pedido de medidas protetivas passou de 200 páginas. A promotoria, na mesma hora, me levou pessoalmente até o doutor Nilceu, aqui em Belo Horizonte. Quando ele foi me dar as medidas protetivas para mim, para o meu filho, a comarca dela é Brumadinho, eu não posso fazer. Mas, doutor, por favor, a violência é em Belo Horizonte, o menino estuda em Belo Horizonte, ele mora em Belo Horizonte. Não posso, mas eu estou mandando com urgência na comarca de Brumadinho. O calvário começou aí. 1 semana depois, fui para Brumadinho e eu fiquei 1 ano e 11 meses pedindo as medidas protetivas. Depois de 1 mês que o juiz recebeu o meu caso, ele marcou uma audiência para justificar as medidas protetivas. E eu cheguei lá na promotoria e falei, olha, pelo amor de Deus, eu preciso dessas medidas, vocês estão marcando audiência. Nisso, eu sofri todo quanto é tipo de ameaça, e ele fazendo visita com meu filho, e meu filho voltando transtornado das visitas. Quando teve audiência, eu perguntei para eu fui sem representação, sem advogado, e eu perguntei e pedi, eu não quero estar junto com ele na audiência, eu posso ser ouvida? Não, você não pode ser ouvida. A promotora me levou, me colocou de frente ao juiz, porque eu pedi para falar somente com o juiz primeiro, e ele no corredor com os advogados dele. O juiz falou assim, o que a senhora está querendo aqui? Eu falei, eu quero saber se a Lei Maria da Penha está sendo aplicada nesta comarca.
que tem 1 mês que eu pedi as medidas e o senhor intimou a pessoa, e nesse 1 mês a fúria engrandeceu. Eu não tenho condições mais. A minha vida de ir e vir acabou. Se a senhora não estiver satisfeita com o juiz, a senhora que recorre aos órgãos competentes para reclamar. Eu comecei a chorar em prantos. A promotora, ele, nesse mesmo cenário, e eu aqui, ele falou assim, agora, o que a senhora está querendo aqui? Eu falei, eu vim reiterar as medidas protetivas que já está aí, ó, tem 2 declarações do Ministério Público. Eu não li, não, a senhora pode falar o que se trata? E eu comecei a chorar de novo, e olhei para uma janela, e ele falou assim, a senhora está olhando para onde? Eu falei, não, eu estou olhando para a janela. Não, a senhora faz favor de olhar para mim, eu estou conversando com a senhora. Eu, em prantos, em pânico, não consegui me recompor, ele chama o meu ex-marido com os 2 advogados dele, e eu, naquele estado, ele fez a audiência. A senhora está querendo o quê? Não, enfim, eu estou querendo isso, eu não quero que ele ligue, eu não quero que ele leve o meu filho aos cursos, eu quero que ele pare as ameaças. Só concorda em fazer isso? Não, e ficou nesse tempo. Dessa forma. Depois disso, a minha vida simplesmente virou um inferno. Foram mais de 12 ações em cima de mim dele, porque ele tem receita, ele tem tempo e ele tem dinheiro para pagar uns bons advogados. Tudo isso daqui que vocês estão vendo. São 12 ações depois do pedido de medidas protetivas. Dano moral, calúnia, tudo porque eu fiz um boletim de ocorrência que ele invadiu meu condomínio por mais de 5 vezes, rondando a minha casa. Cobrando aluguel da minha casa, dano moral, calúnia, enfim, tudo. E agora, por último, pedido a guarda do meu filho, porque eu estou vivendo de empréstimo bancário, porque eu não tenho condições de trabalhar, porque as medidas protetivas saíram tem 10 dias. Eu não tinha condições de trabalhar. E aí eu tive que mudar o meu filho de colégio, que estudava aqui no Colégio Marista, e ele ligava para a van do meu filho durante 3 vezes para saber notícias do meu filho. E meu filho agora já confessou, só para saber o comportamento da mamãe. Coloquei ele no colégio no Jardim Canadá, próximo à minha casa. E agora ele está pedindo a guarda porque eu não tive dinheiro para pagar o colégio. Quer dizer, uma inversão, é uma forma de retaliação. Então, eu estou aqui na qualidade de mãe, cidadã, mulher, porque foi muita humilhação recomeçar um trabalho maravilhoso que foi feito em Belo Horizonte, o encaminhamento, e eu ter começado do zero em Brumadinho, desde a delegacia de todo mundo, e me deparar com um juiz totalmente despreparado, totalmente insensível, e a promotoria vendo, testemunhando aquilo, que está tudo aqui, vocês podem ver. E eu, graças a essa casa aqui, que as minhas medidas saíram, tem 10 dias. Agora, meu filho, anteontem, me perguntou uma coisa, eu não soube responder, ele está com 10 anos. Mamãe, por que a justiça está fazendo tanta injustiça com a gente? Porque eu e o meu filho fomos revirados para avaliação psicológica, conselho tutelar na minha casa, avaliação psiquiátrica. Meu filho teve que começar a falar para os promotores e depor que ele não queria ir mais com o pai, que ele estava com medo do pai. E o promotor respondeu para ele, eu também tinha medo do meu pai, quando eu era pequeno. Então, reviraram a gente, foi um massacre emocional tão grande nas nossas vidas, que para eu estar aqui, é porque eu não tenho mais nada a esconder. Já reviraram a alma, a vida, a intimidade toda. Então, é difícil você você agora, mamãe, eu não tenho idade para isso, mamãe, resolve isso. Só que a justiça não está acreditando nessa mãe. Eu tive que começar a levar o meu filho para a promotora escutar. E o meu filho dizendo, está aqui assinado por ele.
O meu pai fala que as pessoas boas vão ter o céu eterno e as ruins vão para o inferno. Eu tenho que ser bonzinho, mamãe, com meu pai. Eu tenho medo de falar não para ele. Então, reviraram a gente. Agora, ele é intocável. Tem mais de 200 pedidos para esse juiz, que é o meu sonho, é escutar o médico dele falar que em 2007, diante dessa nota de R$900 que ele pagou de tratamento, ele falou, a Norma corria risco de vida, sim. Ela e o filho dela, que o senhor estava em surto psicótico. Mas ele é intocável. Nunca permitiram que o médico dele fosse ouvido. Pois eu vivo esse drama tem 5 anos. Então, eu vim aqui porque tem momento, a própria delegada Renata, que conhece muito o meu caso e preocupa demais, Norma, chega ao ponto, eu estive com a procuradora, ela falou comigo, chega a um ponto, Norma, que você vai ter que berrar, você vai ter que gritar, você vai ter que ir para a imprensa, porque senão as pessoas não conseguem escutar, não conseguem entender. Então, para recontar a história, é o de menos. O problema é você não ter a tranquilidade de dormir e saber que amanhã você pode pegar um carro ou um ônibus e não ser seguida. Muito obrigada pela palavra. Muito obrigado, senhora. Vamos... só um minutinho. Me perdoa. Quando as minhas medidas protetivas saíram, que foi dia 20 de abril, tá? Ela foi feita tão mal feita que o artigo 22, que é a linha A e B, que é para afastar do agressor por meio de qualquer, não colocaram vírgula e familiares. Colocaram só testemunha. Eu tenho que carregar a lei aqui, porque isso protege o meu filho e familiares. Então, eu tenho que carregar a lei aqui, na minha bolsa. Obrigada. Obrigado, senhora. Vamos passar a palavra agora à nossa relatora, como também à nossa vice-presidente. Antes, porém, o tenente Paulo parece que solicitou a palavra para alguma coisa. Só para complementar, por favor. Sim, só serei bastante breve.